Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e eu vou fazer esse vídeo em complemento à correção do Enem 2021 que eu fiz ontem, tá? Eu lancei o vídeo apenas com as questões que eu considerei questões de história, embora tenha uma ou outra ali que também possam ser consideradas questões de filosofia. E nesse vídeo, dando sequência como uma prova de ciências humanas, e muitas vezes as pessoas perguntam aqui nos comentários do vídeo sobre uma questão que eu às vezes julgo que é de sociologia ou que é mais de filosofia, eu vou comentar essas outras questões, tá? Só lembrando que o link para a correção da prova de história tá aqui no card. A prova que eu vou usar aqui é a mesma prova que eu usei ontem, ou seja, o caderno rosa. Se você fez outra prova, né, outra cor de prova do Enem, não tem problema, as questões são exatamente as mesmas, a diferença é a ordem dessas questões, né? Então aí você pegue o seu caderno, né, e tente acompanhar vendo qual é a questão, né? Futuramente eu vou disponibilizar aqui também o link para o site do INEP, né? Quando eles disponibilizarem o gabarito oficial, você tem como entrar e pegar o seu caderno de prova, né? O que chegou às minhas mãos foi o caderno rosa, então é com ele que eu vou começar aqui pela questão 54, tá? Uma questão que fala do conceito de minoria social, né? Então aí um conceito que você deve dominar, até não por uma preparação propriamente para o Enem, mas isso é um termo bastante usado, né? Você vê isso na mídia, né? Você que se preparou para a prova de redação, né? Para argumentar, você sabe o que é uma minoria, né? Por maioria, nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores como menores são ditas minoritárias. Maioria supõe estado de dominação. É nesse sentido que mulheres, crianças e também os animais são minoritários. Tá? No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de. Bom, ele está falando ali que a noção de maioria não é quantitativa, ou seja, não é a quantidade de indivíduos, é uma relação de poder. Tá? Sendo uma relação de poder, a gente tem que pensar primeiro que ela não provém, né, da natureza, ela é socialmente construída. E ela é construída em torno de determinados valores, em torno de determinados princípios, aquilo que aquela sociedade atribui maior poder, tá, maior peso. Então olha lá, uma minoria existe em função de uma ameaça de extinção social. O termo extinção social é bastante pesado, né? Uma minoria normalmente é marginalizada, mas ela não é um grupo que necessariamente é considerado foco de uma extinção. Por exemplo, mulheres e crianças são elementos que, mesmo uma sociedade patriarcal, não visa extinguir, mas visa manter sob dominação. Então, por isso que não podia ser a A. B. Políticas de incentivo estatais. Então, peraí, políticas públicas que incentivam a caracterização de uma minoria? Não necessariamente, porque não necessariamente também provém do Estado essa definição de minoria, né? Isso é uma construção social, às vezes até o Estado se opõe a isso, né? O Estado às vezes não incentiva a criação de uma minoria, ela já existe no contexto da sociedade. Aí você tem relações de natureza arbitrária. O que é uma natureza arbitrária? É algo que segue uma lógica, porém não é uma lógica universal, não é algo dado, não é algo claro, é algo construído e que varia no tempo e no espaço, tá? De acordo com certas conveniências. Tá? Então, vamos ficar aqui com a alternativa C. Mas vamos ver as outras duas. Valorações de conexões simétricas. Mas não existe essa ideia de você mensurar os grupos sociais por critérios que são semelhantes, por exemplo, que são objetivos e claros, né? E que estabeleçam certas simetrias. Porque aí você teria que voltar, por exemplo, na ideia de que uma minoria necessariamente teria que ser um grupo minoritário em termos de existência, e não de uma relação de poder que é dada por algum atributo. E aí, hierarquizações de origem biológica? Também não, porque não necessariamente tem algum vínculo com hierarquizações biológicas. Toma cuidado pelo seguinte, muitas vezes as relações de poder
são supostamente justificáveis por questões biológicas. Por exemplo, quando você vem com esse argumento de que a natureza da mulher a coloca numa determinada posição, né? Ou de aquelas teorias racistas, né, do século XIX, que vai falar que a natureza dos negros, a natureza do indígena, né, o leva a certos comportamentos. Né? Isso é bastante complicado, bastante questionável. Então aqui é a alternativa C. Seguindo, já vi uma outra questão, né, que também seguia aqui, né, dentro do ramo da sociologia, aqui um texto do Engels, né? Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vos tende razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. Tá, Engels, né? Coautor do Karl Marx em grande parte das obras, né? Praticamente toda a obra marxista tem o Engels, né, como coautor. Situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Tradução aí da Boitempo. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem a, pessoal, Marx e Engels, né? Aí você tem no texto, aqui você tem vários elementos realmente que são marxistas, mas aqui ele fala da classe média, ele está falando da classe trabalhadora e ele considera as duas como adversárias, ou seja, ele está falando do conceito clássico de luta de classes, onde classes sociais defendem, né, interesses divergentes e, portanto, entram em conflito, porque o interesse de uma classe fere os interesses da outra. Então, essa é a dinâmica social, né? A luta de classes é uma disputa pela prevalência de interesses dentro de uma disputa política, econômica ou social. É um mecanismo social muito simples, inclusive, né? Alicerce da ideia de mais-valia, mas a ideia de mais-valia se remete ao ganho, né, ao lucro, né, ao capital oferido sobre a produção. Fundamentos do método científico. Óbvio, o marxismo ele se coloca, né, como uma análise científica da sociedade, então ele tem método, né, ele tem uma série ali de pressupostos, mas não é disso que ele está falando aqui. Paradigmas do processo indagativo. Também não, ele não está mostrando, por exemplo, uma fundamentação teórica de como, né, fazer hipóteses e teses, né? Domínio do fetichismo da mercadoria. Também não é disso que ele está falando, né? Os fetiches, né? O simbólico que é atribuído, né? A mercadoria, a posse de coisas. Tem uma outra questão aqui na prova do Enem que até vai falar de algo que não chega a ser isso, mas se aproxima, né? Que é a ideia de transpor para os produtos símbolos de felicidade, conquista e grandeza, né? Então aqui na 55, que também era mais própria da sociologia, né? 55. Mas até aqui questões bem tranquilas, né? Aí aqui nós temos duas, né? Vou dar de lado aqui a 56. Numa sociedade em transição, a marcha da mudança em diferentes graus está impressa em todos os aspectos de ordem social, especialmente no jogo político, que nessa sociedade sempre apresenta padrões característicos de ambivalência. Opa! Esses termos sempre são importantes para a gente compreender, né? Segundo o autor, existe uma ambivalência, tá, nas transformações, nas transições aqui de determinadas sociedades, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social, o padrão tradicional em declínio e o novo, emergente em expansão. Bom, então aqui ela está falando de conflitos de padrões, mas é óbvio, né? Toda transição, seja ela histórica, social, econômica, política, existe um momento da coexistência desses dois mundos. Então, por exemplo, é como você pensar na transição do mundo romano para o mundo feudal, né? Houve ali uma interface, um momento que você tem características das duas coisas. Ou quando você pensa em termos econômicos, né? A transição de uma sociedade rural para uma sociedade industrial. Isso não se dá da noite para o dia. Né? Você tem ali um momento em que essas duas
formas de sociedade, elas coexistem e elas estão em tensão, né? Porque uma tenta sobreviver e a outra tenta progredir. E muitas vezes isso vai levar depois a uma certa ruptura, mas há sempre um momento ali de um equilíbrio tenso, né? Em tais situações é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra, que seja exatamente o seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um de seus traços mais salientes e que consiste na tendência de adiamento de grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma a outra em períodos surpreendentemente curtos. Então é aquilo, né? Nesse período de tensão você tem, por exemplo, um grupo político conservador e um grupo político progressista, e aí há um primeiro passo de uma inércia, ou seja, nada muda e de repente tudo muda de forma muito abrupta e cai numa convulsão. Então a gente pode pensar isso, por exemplo, nesses processos de ruptura colonial, nos processos, por exemplo, de grandes transformações políticas, né, em que você vê, por exemplo, transições de regimes autoritários para governos democráticos, você vê mesmo, né, essa hesitação em certos momentos e muitas vezes uma ruptura brusca que leva a um conflito, a uma revolução, a uma guerra civil, né? De acordo com a perspectiva apresentada central no pensamento social brasileiro dos anos 1950 e 60, o desenvolvimento do país foi marcado por... Então vamos lá, o que marca, né? E o que traduz essa ambivalência? Radicalidade nas agendas de reforma das elites dirigentes. Mas vamos pensar que as elites dirigentes do Brasil, como de quase todos os países, não são radicais em termos de reforma. Ainda mais nos anos 50 e 60, né, em que você tem que pensar, por exemplo, que você ainda tem uma elite agrária muito poderosa, né? Ela é conservadora, né? Ela é até reacionária nesse momento, né? Que a gente vai pensar que nos anos 60 você culmina todo esse processo numa convulsão, mas uma convulsão reacionária, o golpe militar de 64. Então não pode ser, tá? Não é reformista, ela é contra as reformas, né? Anomalias na exclusão dos planos econômicos ortodoxos. Né? Mas vamos lá, planos econômicos ortodoxos, né? Essa coisa de ser completamente estatizante ou completamente liberal, essa ortodoxia, essa pureza de planos econômicos, também não caracteriza tanto a política brasileira, né? Então, você pensa num Brasil que tem ali uma anomalia de modelo econômico, você vinha ali numa industrialização, mas que sempre ficava ali, né, negociando com o setor agrário, quer dizer, é estatal, mas tem uma abertura, é privatista, mas não abre mão, então não chegou, essa ortodoxia econômica na verdade nunca existiu. C. Descompassos na construção de quadros institucionais modernos. Bom, a ideia de anomalia corresponde à ideia de descompasso, né? E aí aqui você pode pensar nessa hesitação entre uma modernização do Estado brasileiro com vistas a, por exemplo, maior profissionalismo, né, maior impessoalidade do Estado, mas ao mesmo tempo você tem um personalismo político muito grande, né, nas figuras do Vargas, do JK, quer dizer, um messianismo político, uma manutenção daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chama de homem cordial, né? Então, quer dizer, ao passo que o Estado tenta se modernizar, ele preserva estruturas antigas de compadrinho, de nepotismo. Então pode ser a mais interessante. Ilegitimidade na atuação dos movimentos de representação classista. Mas aí você vai pensar, por exemplo, nos sindicatos. Haviam partidos políticos que claramente defendiam os interesses da elite. A gente tem que tomar cuidado quando pensa em representação de classe social. A galera tem uma tendência de achar que classe social é uma terminologia que só dialoga com os movimentos operários. Não, a Fiesp é um movimento de representação classista, representa a classe dos empresários, dos industriais. Então, não, né? Não é ilegítimo esse tipo de representação no Brasil. Vagarosidade
na dinâmica de aperfeiçoamento dos programas partidários. Até poderia, mas aí cai naquilo, né? O item E é muito restritivo, né? O problema ali não é só da estrutura dos partidos políticos, é mais amplo, né? Então aqui a C mostra esse descompasso melhor na questão da sociedade. Os partidos políticos, eles têm uma identidade constituída, né? É óbvio que existe às vezes um problema entre aquilo que um partido político afirma como sua identidade e aquilo que ao chegar ao poder ele apresenta, justamente porque você tem esse descompasso nessa transição, né? Você hesita, você negocia apoios e muitas vezes você não consegue, né, dar vazão a certas ideias, né? Então aqui a alternativa C, deixa eu só ver, não, já vamos pular aqui para 58, que era uma questão bem tranquila, na verdade, né, porque falava do Sócrates, né? Sócrates, quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon? Esse alguém saber se ele é belo, se é rico, ainda se é nobre. Parece-me ter isso possível. Assim, Mênon, que coisa afirma ser a virtude? Né? Então, o texto do Platão, né? A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do. Pessoal, e aí o método socrático é um método dialético, né? É um método que apresenta uma argumentação por meio de uma conversa, né? Onde você apresenta argumentos, debate, né? Apresenta ali características para ir reforçando uma tese e refutando a outra, né? E com isso construir aquilo que na visão do Sócrates seria uma busca pela verdade, né? Porque aí ele diverge dos sofistas que eram preocupados unicamente em ganhar o debate, mesmo defendendo argumentos questionáveis, né? Não pode ser a escrita epistolar, porque escrita epistolar seria por meio de cartas, né? Isso que é um diálogo. Né? Linguagem trágica, também não, isso seria típico, por exemplo, do teatro grego, né? Explicação fisicalista, não porque ele não está falando da natureza, né, do físico, né? Da física. Suspensão judiciativa, também não é uma questão de justiça ou algo do gênero, né, do judiciário, então não cabe, é método dialético mesmo. Essa aqui, muitas pessoas que eu conversei hoje de manhã falaram, marquei de cara essa daí, nem parei para olhar as outras alternativas, porque é um conhecimento prévio que você traz para a prova, né? Então, vale também, né? Isso no Enem até faz com que a resolução dessa questão seja bem rápida, né? E aí, seguindo aqui, nós temos a 69, vamos ver aqui do que se trata, né? O Thorin dependia de organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidades que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocororó, bebida fermentada do caju. Tá. Toré, tradições e invenção no quadro de multiplicidade étnica no Ceará contemporâneo. Regime encantado dos índios do Nordeste. Essas são as obras de onde veio o texto. Bom, ele está falando de um ritual ali de entretenimento, né, algum tipo de jogo, de brincadeira, que reunia pessoas com certos vínculos de parentesco, né, na época da colheita do caju. Então, o ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas a função de celebrar a história oficial, mas não é um momento de rememoração, necessariamente, de contar uma história oficial, né? Estimular a coesão social, ou seja, práticas sociais, né, que devem ser reforçadas, aprimoradas e preservadas. Sim, é a famosa ideia da tradição, né? Superar a atividade artesanal, mas ele não está propondo aqui alguma outra forma de produção, né? Manipular a memória individual, mas não se trata de uma memória individual, se trata de uma prática coletiva, né? Modernizar o comércio tradicional, também não está falando
de uma inovação econômica. Então aqui era a alternativa B. Tá? Aqui a 66, né, um texto do Descartes, né, que ele compara a filosofia a uma árvore, né, cujas raízes são a metafísica, o tronco a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, né, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências. Né, é o último grau da sabedoria. Então, né, aquilo que ele considera superior, né, que é a moral, é um saber integral de todas as outras. Isso ajuda na resposta. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo sustentar a unidade essencial do conhecimento. Porque ele vai dizer que a moral é a que pressupõe o saber completo. E ele atribui que a filosofia é uma árvore, ou seja, tem raízes comuns, um tronco comum. E embora hajam ramificações, ela tem uma base de essência em comum. Então, por isso que é o item A. A B, refutar o elemento fundamental das crenças. Mas repare que ele considera como raiz a metafísica. Né? O mundo metafísico também é um mundo que se relaciona ao conjunto de crenças. Né? Impulsionar o pensamento especulativo. Tá? Algumas pessoas podem ter realmente marcado a C, né? A especulação, né? A divagação pode ser, mas o texto aqui, ó, ele está falando da construção alegórica. Esta alegoria da árvore remete a qual ideia? Né? Recepcionar o método experimental. Mas, por exemplo, nem toda filosofia deriva da experimentação, né? Incentivar a suspensão dos juízos também não, né? Existe, até porque a moral é fazer o juízo das coisas, né? Então, não poderia ser. Aqui é a alternativa 66, da questão 66 do caso da prova rosa, é a alternativa A. A questão 67... Também, filosofia, né? Nietzsche, né? Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amar fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos, não se contentar em suportar o inelutável, ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Tá? Então, é uma fórmula indicada por Nietzsche, consiste em uma crítica à tradição cristã que... Aqui é que está o problema. A tradição cristã que criticada por Nietzsche, a gente pode associar qual ideia? Combate às práticas sociais de cunho afetivo, até porque Nietzsche está dizendo, né, para você, né, amar as coisas, viver as coisas, né, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de práticas sociais de cunho afetivo. Impede o avanço científico no contexto moderno. Né? Não, até porque, vamos supor, até a própria tradição cristã no contexto científico moderno ela acaba sendo abandonada, né? Associa cultos pagãos à sacralização da natureza. Nenhum deles faz isso. Condena modelos filosóficos da antiguidade clássica. Também não. Consagra a realização humana ao campo transcendental. Isso é o que a filosofia de tradição cristã faz, né? Associa que os homens devem realizar-se ao transcender, ou seja, ao aproximar-se do espírito, que curiosamente é a temática da questão 68, que eu também resolvi lá na resolução da prova de história, porque tem a ver com a mentalidade medieval, né? É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, ou seja, negar os sentidos, né? Sem atender ao que a carne quer ou não quer. A carne é que é o corpo, não é comer carne, né? É a carne, aquilo que é carnal, mas trabalhando por sujeitá-lo ao espírito, ou seja, submeter o corpo ao espírito. A ideia de transcender a matéria em direção ao espírito. Ainda que se revolte, cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Qual a característica do ascetismo medieval é destacada no texto.
Bom, o ascetismo tem muito a ver com aquele movimento, né, do século X, da ideia de que o mundo vai acabar, do milenarismo. Depois ele é muito retomado no século XIV, né, com a peste negra. E aí o que as pessoas começam a procurar? O isolamento em relação aos outros indivíduos, começam a migrar para áreas rurais, se isolar, se trancar em conventos, né, mortificar o corpo, por exemplo, por autoflagelação. Tá? Então isso é a desvalorização da materialidade corpórea, quer dizer, você nega o corpo como meio de se libertar dos pecados carnais e se aproximar do espírito. Então a questão 67 e 68 aqui, né, neste caso, né, nessa organização de prova que vieram na sequência, até dialogam com a mesma questão, né? Aqui nessa prova rosa ficou até interessante, né? Nas outras, essa questão pode estar distribuída de uma forma completamente diferente, né? Vamos aqui à questão 71, questão de atualidade, na verdade, né? Seu turno de trabalho acabou, mas você já está em casa. É hora de do jantar da família, mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. E imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficam em segundo plano, né? A simples vontade de chegar mensagens no trabalho pós-expediente prejudica a sua saúde e de sua família, né? Matéria da BBC. Sim, hoje nós vivemos neste mundo, né, do 24.7, né? 24 horas, 7 dias por semana, porque nós nos comunicamos o tempo todo. Então, quer dizer, há uma invasão do mundo do trabalho no momento do lazer, no momento do descanso. Antigamente, você tinha uma separação muito mais nítida disso, né? Você saía do escritório e ia para sua casa, acabou o mundo do trabalho. Ninguém conseguia te contactar. O celular trouxe essa situação, o smartphone agravou e agora essa dinâmica, por exemplo, do home office tornou essa separação invisível, né? Completamente quebrada essa separação. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo proteção da vida privada? Não. Há uma invasão, né? Ampliação de atividades extras? Sim, porque você começa a trabalhar extra hora do trabalho, né? Elevação de etapas burocráticas? Não necessariamente. Diversificação do lazer? Não. Há inclusive aqui uma privação dele, porque você começa a se preocupar com o trabalho. Desobrigação de afazeres domésticos? Não, porque os afazeres, a pia vai continuar suja, né? Então, na verdade, você amplia, né, o seu horário de trabalho. E muitas vezes sem qualquer compensação, né? Muitas vezes não, né? Praticamente sem qualquer compensação financeira por isso, né? Incorpora-se a dinâmica, né? Então é complicado. A questão 72, né? Faltam mais 3 questões aqui. É uma questão muito interessante de economia, na verdade, né? Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza construída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos, né? Piketty, o Capital do século XXI. Bom, isso aqui é óbvio, né? Vamos pensar nos bilionários que existem hoje. Galera, a velocidade de acumulação de riqueza deles supera a própria capacidade dele de gastar esse dinheiro. Né? O cara que ganha bilhões de dólares no ano, ele não consegue gastar esse dinheiro. Então o que vai acontecer? Ele vai deixar uma herança. E o que vai acontecer na mão dos herdeiros? À medida que você tem uma renda que supera em muito a sua necessidade econômica, você simplesmente vai acumulando essa riqueza, reinvestindo essa riqueza, obviamente, em atividades rentáveis, capitalistas, aí entra a lógica do rentismo, e você vai
multiplicar a sua riqueza. Mesmo você tendo um consumo elevado, um padrão de vida relativamente dispendioso. Por quê? Porque o que sobra é suficiente para se multiplicar ao longo prazo várias vezes. Então, considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece o. Bom, qual é a ideologia que é enfraquecida aqui? É a lógica meritocrática. Por quê? Porque, de acordo com a lógica meritocrática, você enriquece ou você obtém as coisas pelo fruto da sua realização. E o que o texto está dizendo aqui é que não. Você simplesmente pode não fazer nada. O dinheiro multiplicará por si só. Tá? Mesmo que você, dependendo do volume de riqueza que você tem, mesmo que você invista em coisas que não são nem tão boas assim, tem investimentos melhores, mas você investe em algo que o volume de dinheiro supere muito o que você vai precisar. Né? Então, assim, o direito de nascimento não, porque a herança é um sustentáculo do direito de nascimento, né? Eficácia da legislação, não estamos discutindo lei aqui, né? Ganho das financeiras, também não, inclusive isso é o que é reforçado aqui, né? E eficiência dos mercados, também não é uma questão de eficiência dos mercados, porque isso daqui acontece quase por uma coisa óbvia, né? Tem uma frase que é muito interessante, que é o seguinte, né? Não lembro o autor, mas é o seguinte: para transformar $100 em $1.000 é trabalho. Para transformar 100 milhões de dólares em $1 bilhão é inevitável. Porque o dinheiro vai se multiplicar por si só, investido em qualquer coisa. Tá? E aqui nós temos a última parte, a 78. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Que faz menção aqui ao personagem do Alto da Compadecida. Famoso por ser encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, Zé de Silva é um contador de histórias parecido com o personagem Chicó do Alto da Compadecida. Né? Contador de casos, aquela coisa, né? Ele defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava minha avó colocando os pratos emborcados no terreno para diminuir o vento. Uma relação entre virar o prato e o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais, de Zé da Silva. Tá. Ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional. Bom, isso aqui nós estamos falando de uma crendice popular, né? De que fazer certas coisas de cunho, muitas vezes religioso, tem impactos na vida prática, né? Alianças afetivas conectadas a um ritual matrimonial, não nos está falando de casamento, né? Práticas místicas associadas ao patrimônio cultural, sim, né? Cultura, né? O patrimônio cultural, mas aqui com elemento místico. Manifestações teatrais atreladas ao imaginário político, não está falando de imaginário político. Narrativas fílmicas relacionadas às intempéries climáticas, mas isso aqui não é um filme. Argumentações literárias interligadas a catástrofes ambientais. Essa menção a teatro, filme e literatura é para pegar alguém que está achando que você está analisando a obra, o Alto da Compadecida, né? Mas não, né? Aqui é a B. E a última, né, dessa parte de filosofia / sociologia é a 82. Vou mudar de novo aqui de lado. Que é uma que fala o seguinte: nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. Tá. Marcuse a ideologia da sociedade industrial, o homem unidimensional. Tá. O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciado por... Bom, a ideia aqui é o seguinte, né? Se eu encontro minha alma no meu automóvel, se eu na minha casa modernosa, nos meus utensílios de cozinha que eu vejo no MasterChef, eu estou associando, né, uma ideia de felicidade, uma ideia de suprir minhas necessidades através do consumo.
tá? Então não são práticas estatais, né? Não são prescrições coletivas, porque é uma questão individual. Não são repressões do narcisismo. Na verdade, há até uma exaltação de narcisismo nisso, né? Agora, eu acho que muita gente vai ficar na dúvida entre a B e a D, né? Incentivos controlados de consumo ou mecanismos subjetivos de identificação. E eu acho que tem dois problemas aqui. Incentivos controlados de consumo, mas controlados aqui é estranho. O controlados, alguém vai achar estranho. Agora, o mecanismo subjetivo de identificação, talvez alguém questione se há uma subjetividade nisso ou há uma objetividade. À medida que nós, como sociedade, atribuímos, por exemplo, ao automóvel, à casa, a gente não vê isso como algo subjetivo. Nós projetamos sobre esses bens a mesma percepção de que isso é o desejável. Então acho que é por isso que tanta gente marcou o B, e essa que eu vou confessar que eu olhei mesmo outras resoluções, porque eu acho que vai dar muita brecha para essa dúvida, né? Mas é o consumo. O que eu achei complicado aqui é o controlados, tá? E aqui se há ou não uma subjetividade, ou se passa a ter uma certa objetividade ao momento em que passa a ser um desejo coletivo. Todo mundo tem essas aspirações. Eu quero trabalhar para comprar o carro da moda. Aí você vê que todo mundo compra o mesmo modelo. A casa de todo mundo começa a ficar parecida. Todo mundo quer ter a mesma batedeira do MasterChef. Esse tipo de coisa, né? Então passa a ser uma festa, né? Com um incentivo. Eu fico incentivando as pessoas a consumir. E aí talvez o controlado seja porque há uma manipulação nisso, né? Não é algo livre e desimpedido dos indivíduos, uma vez que a sociedade industrial e a publicidade conduzem as pessoas, né, a um consumo direcionado. Então, por isso aqui a alternativa B, mas eu sei que muita gente deve ter ficado entre as duas. Bom, pessoal, essa foi o restante aí, né, da correção da prova de humanidades. Eu vou deixar aqui o link para as outras resoluções do Enem, inclusive de outras áreas, tá? Dá uma conferida também nessas outras resoluções, tá? O professor Manga fez uma belíssima resolução da prova de linguagens, vai ter aqui o link para a resolução dele, se inscreve no canal dele também, ativa as notificações, compartilha, um abraço e até a próxima. Valeu!